maiores. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, sempre uma alegria renovada estar na casa do Rico, para estudar, para rever os amigos, para sentir essa vibração gostosa da casa, da música. Muito bom. Nosso tema de hoje é o Chico Xavier. Vamos falar alguma coisa sobre o Chico Xavier, sobre o aspecto missionário dele, algumas características a respeito da missão desse espírito elevado que trouxe tanta coisa para nós em vários aspectos da vida dele, seja na ótica de um médium da doutrina espírita, no aspecto da divulgação da doutrina, a mediunidade verdadeiramente colocada para o bem, para o próximo, nas obras publicadas por ele, ou trazidas, ditadas pelos espíritos, psicografadas pelo nosso querido Chico, e a obra especial que ele realizou, os exemplos de vida que ele trouxe. Porque o que caracteriza um grande missionário é exatamente a vida dele e os exemplos que ele traz ao longo da sua existência. Às vezes uma pessoa pode até construir uma obra arquitetônica, uma obra que todos admiram, mas o que faz com que aquela pessoa seja efetivamente alguém de destaque no aspecto moral, no aspecto da elevação espiritual, é a vida que leva, são os atos que realiza no cotidiano. Os grandes momentos, disse um pensador, tornam grande o mais vulgar dos homens. Mas só é verdadeiramente grande aquele homem cujo caráter é sempre grande, sempre igual em todos os momentos. E é isso que faz um grande missionário. Nós, muitas vezes, temos vislumbres de comportamentos e de atitudes que atingem pontos bastante interessantes, como temos outros momentos de atitudes em que a gente desce bem profundamente. Nosso espectro de comportamental é muito grande, e esses espíritos superiores, eles conseguem manter uma harmonia e um equilíbrio no seu comportamento, na sua vida, não que não tenham desgostos, não que não tenham problemas, não que não tenham chateações, não que não tenham preocupações na própria vida, mas eles conseguem manter uma atitude de relativo equilíbrio, que é a atitude mais constante padrão deles, e que nós muitas vezes acabamos não conseguindo. É nisso que eles se destacam, num ato de humildade que é aquele constante. Quando aparece uma situação qualquer, eles vão e têm uma atitude de verdadeira fé, de verdadeira crença em Deus. A gente lembra, estamos falando de Chico Xavier, por que não falar alguma coisa também de Eurípides? Eurípides, em certas circunstâncias da vida dele, nós podemos pensar: Eurípides, um espírito elevado, um espírito bondoso, uma missão mediúnica de grande importância, uma obra doutrinária importante. Mas ele também teve seus momentos de preocupação, quando de repente ele se revelou, se colocou, se identificou na condição de espírita, que sofreu grande rejeição da sociedade. Ele teve um momento ali de aflição. O que ele iria fazer diante daquela situação? E aí aparece um espírito bondoso e fala: retire o nome da escola do Liceu Sacramentano, que os pais já tinham tirado todos os alunos do liceu em função do preconceito que tinham por causa de Eurípides ter se tornado espírito, e coloque o nome Colégio Allan Kardec.
e ele colocou, se encheu de forças, se encheu de fé e conseguiu então superar aquela situação de desgosto que lhe apareceu. E Chico com certeza teve os seus desgostos também, teve os seus sofrimentos, teve os seus conflitos íntimos, seja na fase de infância, quando sofreu vários maltratos, como são relatados na própria doutrina espírita, e mesmo assim ele conseguiu ter um comportamento padrão ao longo de sua vida que fez com que ele se destacasse nessa condição de missionário. Quando vinha uma situação, um problema qualquer, ele tratava as pessoas como? Tratava as pessoas, se ele estava de alguma forma incomodado com alguma situação na vida, né? Todo mundo tem seus dias, né? Aquele dia ruim, aquele dia mais complicado, né? E se ele estava numa situação dessas, e a pessoa vinha pedir uma ajuda, um apoio, um amparo, como ele fazia? Né? Ele agia de forma agressiva, ele agia da maneira como ele foi tratado ao longo do dia. Não, ele agia com aquele equilíbrio, com aquela postura de verdadeiro missionário, com sentimento efetivo no coração. Então, se torna um exemplo. O espírito que atua como verdadeiro missionário é um exemplo para nós, porque na verdade, o que nós aprendemos na doutrina espírita? Nós devemos buscar nosso processo de transformação interior, nós devemos nos melhorar, devemos aprender a criar uma situação de harmonia em relação ao nosso próximo, devemos nos tornar pessoas mais humildes, menos orgulhosos, mais pacientes, desenvolver essas virtudes todas. E às vezes a gente pensa, o que nós vamos colocar como padrão, como parâmetro? Quem nós colocaremos como parâmetro para esse nosso comportamento? E nós olhamos, em primeiro lugar, a vida de Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para servir de modelo? Kardec perguntou, 625 do Livro dos Espíritos, e a resposta dos Espíritos bondosos, Jesus é o Espírito que se tornou o padrão. Então, quando nós formos agir, nós vamos pensar como é que Jesus agiria naquela situação. Mas se nós acharmos assim, Jesus está tão distante, o comportamento dele é um comportamento de um espírito puro, eu estou ainda em processo, eu estou ainda na luta por desenvolver aspectos mais elevados do comportamento. Então, nós podemos também mirar esse missionário. Como Bezerra de Menezes agiu na vida dele, quais foram as atitudes de Eurípides diante, mesmo sendo missionário, e nós não sendo, como ele agiu, como foi o comportamento dele, como o Chico Xavier agiria. No campo da mediunidade, então, Chico, né, em qualquer aspecto da vida, mas no campo da mediunidade, Chico se tornou verdadeiramente aquele exemplo que os médiuns devem se mirar, exemplo de verdadeira humildade, porque Kardec mesmo fala no Livro dos Médiuns que a característica que mais faz com que os médiuns se desvirtuem na sua atuação é o orgulho. O orgulho é exatamente o que faz com que o médium se desvirtue. E o orgulho, nos fala Leon Denis, que é um vício que torna muito mais difícil o processo de desenvolvimento moral. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, para a pessoa crescer, ela tem que se autoavaliar, tem que se autoexaminar. E a pessoa orgulhosa, ela não se autoavalia com transparência, ela não se autoavalia com sinceridade. Eu não fui, nem fui tão agressivo assim. Eu agi de outra maneira, mas tem que ver que o outro mereceu.
e a pessoa, o orgulho, né, vai fazendo com que nós não tenhamos tanta facilidade de autoavaliação como aquele que já conseguiu superar, ao menos em parte, esse vício. Na verdade, nós já de alguma forma superamos uma parte, mas ainda deixamos outra, né? Não existe no nosso estágio atual vício ou virtude que esteja plenamente em nós. Está parcialmente. Nós temos momentos de orgulho e temos momentos de humildade. Nós temos momentos de impaciência e temos momentos de paciência também. Nós temos momentos em que nós lançamos pensamentos negativos em relação ao próximo. Temos que confessar. É importante confessar, né? Aí é uma forma também de nós buscarmos vencer o orgulho, né? Identificar o nosso equívoco. Como nós também temos momentos em que nós temos verdadeiros sentimentos sinceros de amor em relação ao outro. No nosso estágio atual, nós temos as duas coisas andando casadas, lado a lado. Alguns espíritos conseguem manter exatamente essa característica da virtude mais presente, mais constante, como é o caso do Chico. Então, o Chico, ele tinha essa postura da humildade, né? De uma forma muito caracterizada. Uma vez uma pessoa, uma senhora, trabalhadora da doutrina espírita, chegou para o Chico e disse assim: Chico, eu já sei o que eu fui numa encarnação passada. Na época lá dos romanos, ela falando, né? Conhece, né? Você conhece o cara, né? Eu já sei que eu fui lá na época dos romanos. Eu fui uma mártir do cristianismo. O Chico, com toda a bondade, todo o sentimento dele, né, não perguntou para ela o que ela ainda estava fazendo por aqui então, né? Era a pergunta, talvez alguém mais do Pegou faria. E ela falou: não, eu fui uma mártir, eu fui devorada pelos leões do circo, eu entreguei a minha vida em nome do Cristo. E aí ela perguntou: e você, Chico, você sabe o que você foi nessa época? Você estava encarnado? Ah, encarnado, sim. Você sabe o que você foi nessa época? Eu digo: sei. E o que você foi? Eu fui a pulga que estava no leão que te atacou, né? Era a pulga, isso que era a pulga, né? Eu sou o cisco, né, Xavier? Eu sou apenas um cisco na ordem das coisas. Ele falava assim. E ele não falava com o objetivo de se autodepreciar, não. Porque a autodepreciação também é algo negativo, né? A gente tem que entender o que nós somos. Mas ele falava com a sinceridade de quem não se achava um missionário. E essa é uma outra característica do grande missionário. Normalmente, quem não é grande missionário é que se acha missionário. Se a pessoa começa a se achar muito missionário, não é. Eu vim com uma missão de transformar as pessoas, de conduzir determinada comunidade. A pessoa começa a achar muito, porque verdadeiramente não é, porque o missionário não acha. E era essa sinceridade que ele tinha quando ele dizia que era apenas um cisco na ordem das coisas. E às vezes a gente encontra, mesmo no campo mediúnico, né, essa passagem que foi lida, essa página que foi lida em termos da alma, né, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, né? É uma passagem de Jesus, né, falando a respeito disso. Trata, se formos olhar até a página lá do Evangelho do Espiritismo que versa sobre o assunto, Kardec se envolve bastante essa questão da mediunidade. A mediunidade como sendo uma oportunidade de se encontrar saúde espiritual. E a gente vê muitas vezes as pessoas
se valendo desse recurso da mediunidade com o objetivo de se autopromover, né? Com o objetivo, porque a pessoa pensa, né? E os outros também de alguma forma estimulam. Quem não é médico ostensivo muitas vezes acaba estimulando, não é médico ostensivo, que o outro diz eu vejo, eu ouço, eu converso com os espíritos, né? E aí todo mundo vai e se curva diante de um companheiro que tem as suas falhas, tem as suas dificuldades, né? E às vezes a pessoa acaba conseguindo e se descambando para deixar-se conduzir por companhias espirituais menos elevadas. Acontece muitas vezes, né? Às vezes a pessoa acaba achando que a sua mediunidade é tão ostensiva, tão intensa, e que ele é um espírito tão elevado que ele só vai ter assessoria de espíritos bons. Mas o que faz com que alguém tenha assessoria de espírito bom, o bom médium, também está nessa página lá do Evangelho, consultem depois. Não são os que gozam de saúde e que precisam de médicos, né? O que faz com que a mediunidade seja uma mediunidade elevada, uma mediunidade, uma boa mediunidade, não vai falar elevada, seja uma boa mediunidade, o que faz com que alguém seja um bom médium, não é a capacidade mais ostensiva que ele tenha de se comunicar com os espíritos. O bom médium não é aquele que vê, ouve, fala, que incorpora, que emite fluidos, que cura. O bom médium quem é? É aquele que tem comportamento e sentimento elevado. É o sentimento que qualifica a mediunidade, que faz com que ela seja boa ou não. Porque ela vai estar sendo utilizada para o bem ou não. A mediunidade é boa, né? Mas que ela seja utilizada para o bem ou não, né? Que ela seja útil ao próximo ou não. É o sentimento, né? Importantíssima a questão da mediunidade, é fascinante a questão da mediunidade, disse André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Missionário da Luz. E Alexandre responde, de fato, para quem examine os ascendentes morais, porque ela tem ascendentes morais que precisam ser examinados. Então o Chico tinha essa conduta, esse ascendente moral, esse sentimento. Ele estava lá conversando com companheiros de Pedro Leopoldo e ficava lá às vezes horas na casa de companheiros falando sobre doutrina espírita, falando sobre o próximo, falando sobre questões de ordem moral e ali ajudando os companheiros. E uma vez ele chegou às 5 horas da tarde na casa dos amigos e ficou conversando com eles. Quando foi 11 horas da noite, Emmanuel disse, já está na hora do trabalho. Ele tinha perdido a hora, tinha deixado passar. Ele largou os companheiros às 11 horas da noite para começar a realizar a tarefa que ele tinha que realizar. E esses companheiros são tão comprometidos, né? Chico, Eurípides, Bezerra e tantos outros, ele está citando mais esses três, mas tantos outros médios importantes, que eles, de tamanha era a doação que eles tinham, eles dormiam muitas vezes muito pouco, né? Eles dormiam poucas horas à noite, ficavam trabalhando até tarde, e depois acordavam bem cedo para trabalhar e atuar no campo da mediunidade, né? Quer dizer, eram pessoas que percebiam que o tempo da reencarnação era curto, né? O Chico, certa vez, Emmanuel apareceu para ele e disse que a missão dele era psicografar 30 livros nessa encarnação. E ele começou a psicografar começou Parnaso, que era em Túmulo, né? Em 1931, ele nasceu em 1910, em 1931 foi publicado o Parnaso, que criou um grande pessoa na época, porque se sabe que o Chico ele tinha pouca instrução formal, né? E trouxe poesias de Augusto dos Anjos, né? Alfonso Guimarães, tantos outros, né? Tantos
poetas tão conhecidos e belíssimas as poesias que ele trouxe, e as pessoas ficaram ali bastante tempo estudando aquelas poesias e vendo admiradas que o Chico conseguia trazer, embora o conhecimento dele formal, né, nessa encarnação não fosse lá muito grande. Ele tinha então essa, Emmanuel falou, 30 livros. Depois de algum tempo, os 30 livros foram publicados, e aí Emmanuel apareceu e disse para Emmanuel, então cumpri a minha missão. 30 livros? Psicografou os 30 livros. Então não precisava mais de trabalhar mediunicamente. E Emmanuel disse, não, olha, na verdade agora você tem a tarefa de psicografar mais 30 livros. E ele continuou, foi lá psicografando, ao longo dos anos, das décadas, e completou 60 livros. Agora então acabou, né? Não, agora são 100. E aí ele continuou. Quando chegou a 100 livros, ele disse, então agora finalmente, completando os 100 livros, não precisa mais nada. E aí o Espírito Emmanuel disse, olha, eu recebi um comunicado da espiritualidade superior. O comunicado é o seguinte, você não tem como parar de psicografar agora, nessa época, já por ter completado os 100 livros, porque a sua encarnação foi desapropriada, foi lançado o decreto de desapropriação. Sabe o que é desapropriação, né? Vai lá, alguém que desapropria o bem, a propriedade, né, da pessoa e indeniza, né? Indeniza, é uma confusão, deixa pra lá. E a desapropriação, o seu corpo está desapropriado, a sua encarnação está desapropriada. Como assim desapropriada? Significa o seguinte, você tem que ficar agora psicografando livros até a desencarnação, até não tem mais limite. Mas e se eu não psicografar? Ué, desapropriou, então se você não psicografar, você vai ser chamado, entrou na parte espiritual e continuou psicografando, é ótimo, lógico, né? Não iria parar, porque senão iria desencarnar. Então, continuou. Quantas obras foram? Mais de 400, né? Uma quantidade enorme de obras. E não é só a quantidade, é o conteúdo dessas obras. Que alguém poderia até escrever mais, né? Que ele estava falando. Né? Uma pessoa pode fazer uma obra ainda maior, mas não de maior importância, né? Maior importância alguém pode vir fazer, né? Então, o espírito mais elevado, porque não, né? Vir e fazer uma obra de maior importância. Mas a obra que ele trouxe, né? Quando nós olhamos aqueles romances lá, de Emmanuel, pela fotografia dele, que beleza, né? Que beleza, quem leu? Quem leu Paulo Estevam? Há 2000 anos, renúncia, né? Renúncia excelente, né? Todas essas obras, 50 anos depois, lá de Cristo, todas elas são belíssimos romances que mexem com a gente, a história de Estevão, a transformação de Paulo ali na estrada de Damasco, trazendo revelações, informações que nós não encontramos em Atos dos Apóstolos, todo aquele processo de divulgação da mensagem de Gálatas. Aquele processo de divulgação da mensagem lá do Cristo que Paulo fez, é muito bonito, né? São obras lindas. E aí então nós pensamos que seria suficiente, né, os romanos, mas aí nós vimos as obras de Jesus. Que beleza também, né? Falando ali a respeito, André Luiz, como sendo um verdadeiro repórter lá do plano espiritual, trazendo lá todos os relatos a respeito da vida em nosso lar, em outras colônias espirituais, toda a situação da vida lá no plano espiritual, desses companheiros vindo aqui até nós, trabalhando aqui junto conosco, como é que os desencarnados lidam conosco, e toda a beleza que tem a respeito lá no mundo espiritual, com informações que a gente tinha
apenas de uma forma não tão precisa, né? De uma forma relativamente vaga, e ele vai e traz de uma maneira muito clara, escrevendo bem a vida lá no plano espiritual, né? A gente já tinha muitas informações trazidas também, uma obra que não é tão lida assim, embora devesse ser muito lida, né? Eu sou meio suspeito para falar, porque eu trabalho justamente em curso e encontros ligados a essa obra que eu vou dizer, né? Devia ser muito lida, que a gente não tem lido tanto, que é O Céu e o Inferno, de Kardec, lá, segunda parte do livro Céu e Inferno, falando lá dos espíritos felizes, espíritos em condições medianas, tem vários relatos, vários depoimentos, alguns depoimentos muito interessantes, seja de Sanson, que foi ator na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o depoimento lá de Benoit, que foi um padre, né? Um padre sem fé, riquíssimo, a rainha de hoje, né? Que continuou mantendo, desencarnou e continuou se achando rainha, e traz lá o seu depoimento, está lá classificado como espírito endurecido e tantos outros. Mas então, voltando ao Chico, né? Não trouxe, né, através de André Luiz, e aí acabou também André Luiz, né? Ou que acabou de trouxe tantas outras obras, né? E tanto conteúdo, né? Nós começarmos a olhar e a pensar aqui, nós vamos ver que é uma obra, não são apenas números, 400 e tantos livros, né? Mas são obras de mensagens lindas, né, que são lidas aqui durante as reuniões. Então, é uma vida, né, de um verdadeiro missionário, né? Em todas as oportunidades, às vezes ele ficava tenso, né, a gente sabe, né? Ele ficava preocupado com uma coisa ou com outra, né? E aí, já, quando via que ele estava no caminho equivocado, se corrigia, né? O famoso caso lá em que ele estava no avião, né? Conhecido. Ele estava no avião, o avião começou a tremer, ele achou que ele desencarnava. Começou a orar, ele estava lá preocupado com a desencarnação, e Emmanuel aparece para ele, pergunta o que houve, ele diz: não, eu vou desencarnar. E aí ele fala, pelo menos desencarna com educação, né? Porque, e aí ele vai e se acerta, né? Quando ele também teve uma situação em que ele estava adoentado, e o médico disse para ele que se ele mantivesse uma retenção líquida lá por algum tempo, mais de 24 horas, né, ele iria desencarnar. O médico falou para ele. E ele começou a orar. Orou para Emmanuel, orou para Bezerra de Menezes, orou para todos os espíritos bondosos lá que o assessoravam. E Emmanuel aparece e pergunta o que houve. Não, é porque o médico disse que eu vou morrer. E aí Emmanuel falou: olha, nesse momento eu não posso te ajudar porque eu tenho muita coisa para fazer. E daí foi lá que a gente pensa, né? O espírito vai tratar, vai passar a mão na cabeça, vai estar ali, né? Acariciando, é muito fácil. Às vezes a gente pensa isso, pensava, né? Hoje a gente não pensa mais. É fácil ser médico, tendo Emmanuel, tendo Bezerra de Menezes, só chamar que estão ali presente. E o espírito falou: não, eu tenho muita coisa para fazer, não dá para ficar com você agora não. É lógico que o espírito tinha a plena convicção de que ele não iria desencarnar naquele momento, né? Ele não estava abandonando, mas também ele estava ali de alguma forma demonstrando que ele, Chico, tinha também que caminhar pelos próprios pés, e verdadeiramente caminhou. Certa vez o Chico, o sentimento dele era tão grande, não apenas em relação às pessoas, mas a toda a natureza, né? Tudo, aos animais, tudo. Então isso a gente vê, né, como caracteriza um espírito que já tem conquista. Eu não estou aqui querendo divinizar nem nada, é um espírito que tem conquista. Ele tinha lá as falhas dele também, dava os seus tropeçados, só que tropeçava muito menos do que nós. E mantinha um padrão de comportamento mais alto, bem mais alto do que o nosso. E ele
com esse sentimento todo em relação a todas as criaturas, certa vez ele foi chamado para pescar. Aí ele falou com os amigos que não queria pescar, não ia pescar, e foi passando o tempo, os amigos insistindo, até que certa vez ele cedeu: tá bom, eu vou. E foi pescar. E lá os amigos começaram a pescar vários peixes, e ele não pescava nenhum. Estava lá com a vara, o anzol, não pescava nenhum. E o tempo foi passando e os amigos nem conseguiam pegar nenhum lambari, todo mundo pegando ali vários peixes. E os amigos falaram: o que está acontecendo que você não consegue pegar? Ele disse: é que eu não coloquei a isca. Eu não coloquei a isca. Você coloca a isca, você não vai pegar peixe nenhum. Por que você não colocou a isca? Ah, porque eu não queria incomodar os peixes. Não queria incomodar os peixes. Era a justificativa que ele trouxe para não pescar ali, não colocar isca, né? Na verdade, o objetivo dele era manter todo aquele sentimento. Ele não queria matar uma criatura, né, de ordem inferior, né, que são nossos irmãos inferiores. Aí ele tinha esse comportamento. Então, nós vemos muitas vezes exemplos de mediunidade, né? Exemplos de comportamento mediúnico, de sentimento. E às vezes a gente encontra pessoas, por exemplo, que começam a se valer da mediunidade para fins particulares. Então foi uma outra característica da missão dele, né? A mediunidade dele era posta para ser doada à humanidade, à coletividade, e não para fins pessoais. O Simonetti conta uma história de uma pessoa, uma médica, que começou a ter contatos com o espírito durante certo tempo, mediúnico, recebia comunicações mediúnicas, e nesse processo ela começou a receber mensagens de cunho doutrinário, ainda mensagens boas, até que em certo momento ela começou a deixar mensagens de ordem pessoal, começou a questionar os espíritos sobre assuntos de ordem pessoal. Aquelas coisas todas que a gente muitas vezes vê por aí afora, né? Muitas vezes as pessoas utilizam a mediunidade, não só ao médium, né? Mas quem vai ao médium tenta utilizar a mediunidade para satisfazer curiosidades, né? Ah, será que vou casar? Será que devo casar com fulano? Ou será que eu vou ficar rico, né? Eu vou ficar rico? Será que só falta perguntar quais são os números da Mega Sena, né? E as pessoas vão tentando, né? Vão utilizando a mediunidade para fins unicamente particulares, pessoais. E essa companheira começou a utilizar isso de uma maneira muito intensa. E ela via, aquela história da qualidade, né? Qualidade da mediunidade. Ela via os espíritos, ouvia, conversava, mas ali os sentimentos não estavam totalmente envolvidos. Até que, certa vez, ela resolveu tirar a carteira de motorista. E perguntou ao espírito, eu perguntava a ele: devo tirar a carteira? O espírito disse: ah, sim, claro, deve sim. Tire sim. Aí ela prestou exame, né? Prestou e conseguiu a habilitação. E começou a dirigir ainda meio da dúvida ali, com certo receio na direção. Certa vez olhou o sinal estava amarelo e ela ficou na dúvida se deveria acelerar, se dava tempo para acelerar e passar ainda com o sinal amarelo, ou se deveria frear.
ficou na dúvida se ia ficar vermelho antes ou não, né? E se dava tempo para frear ou não. Ficou numa dúvida enorme, devo ou não devo passar? E aí, de repente, ela ouve uma voz assim: vai que dá. Pisou no acelerador e foi. Não, passou. E aí então ela começou a pensar: olha só, eu agora tenho assessor também para dirigir. O Espírito está ali, presente também nesse momento. E toda vez que ela estava numa situação complicada, qualquer no trânsito, ela esperava um aviso. E aí, ia lá no cruzamento qualquer, vinha um carro vindo, aí esperava. Aí daqui a pouco ouvia: vai que dá! Aí acelerava e ia embora. Certa vez eu passava por uma ponte, estava ali seguindo ali, viu uma distância, a ponte só tinha passagem para um carro. Só que vinha carro da outra direção, no sentido dela também. E ela viu um caminhão à distância e não sabia se ia dar tempo para ela passar pela ponte antes do caminhão entrar na ponte. E ficou na dúvida e ficou esperando, e nada do Espírito dizia. E andando, né, dirigindo e esperando, até que em determinado momento ela chega, ela ouve a voz: vai que dá! Ela pisou fundo. No que ela pisou fundo, estava passando pela ponte, o caminhão entrou na ponte, não deu tempo, ela viu que não ia dar tempo, desesperada, procurou o Espírito e perguntou: e agora, o que eu faço? E aí o Espírito aparece para ela e diz assim: desculpe, errei o palpite. Era o Espírito palpiteiro, né? O Espírito estava lá só dando um palpitezinho, né? E é isso, né? Mediunidade é isso, né? Mediunidade é a pessoa vai buscar a companhia de acordo com o sentimento dela, de acordo com a seriedade que está levando aquele trabalho. Alguns vão e levam, veem seriedade no fenômeno. O que aconteceu com Kardec? O que aconteceu com a doutrina espírita, né? O surgimento ali dos fenômenos e das obras doutrinárias. O que aconteceu foi que o fenômeno mediúnico começou a acontecer, né, em todos os lugares. E as pessoas começaram a brincar com o fenômeno. A mesa se movia, chamadas mesas gigantes, se movendo, subiam até o teto, desciam, caminhavam, davam respostas. As pessoas perguntavam isso: né? Vai casar, não vai casar, profissão, não sei o quê, ficar rico, né? Aquelas coisas todas. E ficavam perguntando isso lá para a mesa. Só que, além das pessoas que faziam perguntas por pura curiosidade, existiram pessoas que olharam para aquele fenômeno e viram que tinha alguma coisa mais séria. O que é isso? Uns apenas perguntavam: vai casar? Vai ficar rico? E o outro olhou ali e falei: na mesa está se movimentando, dando resposta, isso é possível. Tem cena que está acontecendo, né? Ela está ali, está dando resposta. Kardec foi chamado para ver o fenômeno das mesas girantes. E, no primeiro momento, disse: ó, quando o senhor Portier falou para ele: as mesas estão dando sinais de inteligência. Ele disse: eu só acredito se eu puder ver e puderem me provar que uma mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar. A mesa não tem nervo, não tem cérebro, como é que a mesa pode dar sinais de inteligência? É impossível. E tamanha foi a insistência e a confiança que ele tinha nessas pessoas que estavam dando essa informação para ele, que ele resolveu ver. Que história é essa da mesa dando sinal de inteligência, se comunicando? E foi lá e viu a mesa se comunicando. Mas a mesa tem nervo? Não tem. Tem cérebro? Não tem.
Então como é que ela faz isso? Tem algo mais sério por trás. E começou a tratar aquela brincadeira da dança das mesas de uma forma séria. E nesse processo foi que se descobriu as inteligências que estavam por detrás do processo de comunicação. Então, quando a gente fala a respeito da mediunidade do Chico, a respeito do sentimento dele, a respeito da vida dele, a gente só pode, com certeza, ver um espírito que de alguma forma se preparou ao longo do tempo para realizar aquela tarefa. Ele não realizou a missão que ele realizou por acaso. Não foi um espírito assim. Reencarnou com o aparelhamento mediúnico, começou a ver os espíritos e de repente começou a assumir uma missão de tamanha importância, como ele assumiu, porque deu vontade no meio da encarnação dele. Ele passou por todo um processo de preparação para que ele pudesse realizar essa tarefa. Ele foi um espírito completista, ele foi mais do que completista, né? Porque o que é o completista? É aquele que completa, né? Ele foi mais além disso, ele tem que fotografar 30 livros, só com mais de 400, né? Ele tinha toda a tarefa mediúnica, e toda a tarefa assistencial, e toda a tarefa de sentimento para realizar, e ele realizou muito além daquilo que lhe cabia nessa encarnação. E desencarnou e certamente está trabalhando lá, porque esses espíritos muito operosos como ele, desencarnam e continuam trabalhando. É bem verdade que quando estão aqui, apesar de eles já terem um sentimento mais elevado, a certeza, a convicção a respeito da vida após a morte, muito embora eles tenham essa convicção, né, eles estão aqui, eles querem continuar aqui. O que faz com que um espírito que está encarnado, como o Chico, por exemplo, está lá no avião e de repente o avião começa a tremer e ele começa a orar? O que faz com que o espírito deles faça isso? Kardec falou para a gente, né, que aqueles que têm a verdadeira compreensão da doutrina espírita não têm medo da morte. Será que era medo da morte que o Chico tinha? Quando ele começou a se preocupar com a desencarnação, naquele momento lá do avião, era medo da morte? Uma coisa é ter medo da morte, outra coisa é não querer desencarnar. Foi diferente. Será que era medo da morte? Ele tinha compreensão exata. Muitas vezes a pessoa tem receio espírita, né? Receio de desencarnar, mais pela intuição, muitas vezes não espírita também, né? Mais pela intuição do receio do que possa vir a ter na existência futura em função do comportamento da vida atual, né? Então, o comportamento da vida atual não está lá muito bom, né? E aí a pessoa tem receio de desencarnar em função disso. Como é que vai ser lá? Já que a atitude já não mudada. Outras vezes a pessoa não tem receio da vida futura, mas tem receio do momento da transição. Como é que ela vai acontecer? Será que, como eu vou encarar esse processo? Como vai ser esse momento? Um acidente? Uma enfermidade? Como é que vai ser isso tudo? Vai ser fácil o desprendimento? Vai ser complicado? A pessoa vai estar no processo de coma, não vai estar? Como é que vai ser aquilo? Então a pessoa muitas vezes não tem o receio de viver e de enfrentar uma vida posterior, mas de como vai ser o processo da desencarnação. E certamente o Chico ali não estava com medo de desencarnar, mas o que falou mais alto foi um outro princípiozinho, de forma carinhosa, né? Constante, lá do Livro dos Espíritos, uma das leis lá, morais, que os irmãos podem até lembrar, se alguém quiser.
falar, em cima das leis morais lá. Qual é a lei moral que falou mais alto no momento desse? Aquelas leis morais. Lembra quais são as leis morais? Adoração, trabalho, né? Preservação, né? A famosa lei de conservação. É a lei de conservação, é o instinto de conservação que a gente ainda traz em nós. Isso não significa que a pessoa tem medo, né? Significa que a pessoa ainda quer continuar encarnada. Ela pode ter medo? Pode. O espírita pode ter medo da morte? Pode. Pode. Acontece que o espírito tem medo da morte? É. É só instinto de preservação que está se falando nessa hora? Muitas vezes não. Mas o que faz com que nós tenhamos medo da morte? Muitas vezes essa incerteza sobre como vai ser a nossa vida futura em função das nossas atitudes atuais. Acontece isso. A pessoa fica com receio, não sabe como é que vai ser depois. Então muitas vezes acontece isso, né? A pessoa fica ali, está com vontade de estar encarnada, com o desejo de continuar encarnada e com receio do que vai acontecer na existência futura por causa das nossas atitudes. Então tem vários motivos que podem fazer com que a pessoa tenha receio da morte, tenha esse medo da morte. E outra coisa que o espírita também pode ter em relação a esse receio da morte, ele pode não ter ainda a perfeita aceitação e compreensão dos princípios ordinários. E não é ofensa para ninguém a gente pensar assim. Quando Kardec analisa essa questão, e ele analisa muito bem lá no livro Céu e Inferno, como está acabando, ele analisa muito bem essa questão lá no livro do Céu e Inferno, e ele fala exatamente isso. A pessoa realmente pode acabar chegando a essa situação. Então, meus irmãos, a gente lembra ver o nosso querido Chico como sendo um grande exemplo para nós, como sendo um espírito que veio com uma tarefa, como muitos companheiros vêm com tarefas no campo mediúnico, em outros campos, e se equivocam e falham. Ele conseguiu vencer. Outros vêm com tarefas menores e vencem. Outros vêm com tarefas importantes no seu dia a dia, sem essa expressão de um mandato mediúnico, como é o caso do Chico, né? E conseguem cumprir. Então cada um tem a sua tarefa, e nós podemos pensar no nosso querido Chico, nós podemos pensar no nosso Eurípides Barçanufo, no nosso Bezerra de Menezes, nós podemos pensar em todos esses espíritos missionários, né, como verdadeiros exemplos para que nós venhamos a cumprir as nossas tarefas na existência atual. E nós com certeza temos as nossas também, em ponto menor, mas certamente nós temos. Que nós nos inspiremos nesses irmãos bondosos, que nós nos inspiremos nesses grandes missionários, para que aos poucos venhamos a dar os nossos passos, ainda que trabalhando, né, no rumo do nosso processo evolutivo, com a certeza, com a convicção que a doutrina espírita nos oferta, de que nós vamos conseguir alcançar os nossos resultados. Nós vamos conseguir alcançar a nossa situação de harmonia e de crescimento de ordem moral e intelectual. Vamos conseguir, certamente vamos, né? E quando vamos, depende de nós, depende de todo o processo, mas fazendo os votos que nós venhamos a dar os passos mais rápido possível, né, nessa direção. Que o Senhor Jesus nos abençoe e muita paz a todos.